Fala aí, pessoal. Estamos aqui com uma grande convidada hoje, Elisa de Angra dos Reis, diretora do cursinho preparatório da região. Já aprovou muita gente para o Colégio Naval e a entrevista especial hoje com ela. Em primeiro lugar, Elisa, muito obrigado por aceitar o convite aí. Obrigada a você, boa tarde a todos, ou boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo essa live. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Elisa, a gente quer realmente te agradecer aí, né? Você que já nos ajudou tanto, tem uma bagagem muito grande aqui na região. E aí, gente, a gente vai trazer mais esse conteúdo aí para vocês. Tenho certeza que vai agregar muito valor aí, até na pesquisa de vocês, né? Na organização do estudo de vocês, nessa experiência de curso, enfim. Vamos começar? É isso aí, vamos lá. E galera, não quis dar muito spoiler antes da entrevista, mas a gente vai passar aqui por todas as funções da Elisa, vocês vão ver que ela é multitarefas. Galera, então vamos lá. Queria ver, Elisa, que você falasse um pouquinho pra gente. Você já trabalhou no Colégio Naval, né? Como é que era o seu trabalho lá? Como que foi todo esse período que você passou lá dentro? Então, eu comecei no Colégio Naval como professora civil. Fiquei 6 anos trabalhando como professora civil e depois de 6 anos eu passei mais 6 anos como RM2, que é o quadro de professor militar temporário. Então eu cumpri mais 6 anos, então eu fiquei 12 anos na instituição. E lá eu pude aprender porque, na verdade, eu saí da minha formação, concluí o meu curso de matemática, porque eu sou professora de matemática, por isso essas afinidades aqui com o Leandro e com o Hugo. E quando eu terminei o meu curso, eu fui direto trabalhar no Colégio Naval. E isso me fez crescer bastante, porque a gente aprende muito, tanto com o aluno, quanto também com a instituição em si. Então eu digo que eu aprendi a ser professora no Colégio Naval, onde eu aprendi com os alunos a ter uma boa formação, a estudar bastante, a me dedicar, a me preparar para o que eu ia passar para eles. Mas, acima de tudo, eu entendo que eles também buscavam bastante. Isso é o que me fez crescer dentro do Colégio Naval. Então, como professora civil, eu trabalhei só dando a minha aula, ia lá, dava minha aula e vinha embora. Quando eu passei a ser militar, eu já passei a ter as obrigações também de uma professora, mas também militar. Então eu tirava serviço, né, trabalhava sempre no campo com os alunos, então todo o meu trajeto desses 6 anos foram direto trabalhando com os alunos. E ali eu via aquela rotina do aluno, que era acordar bem cedo, fazer a sua higiene pessoal, preparar o seu alojamento e depois partir para a sala de aula. Onde na sala de aula ele fica toda a parte da manhã, de terça a sexta-feira, e na segunda-feira ele faz a sua rotina de sala de aula na parte da tarde. Então ali ele fazia esse horário de aula normal, como todo aluno, como em todo colégio. Na parte da tarde ele tem a parte de educação física e à noite ele tem o que a gente chamava, né, e chama ainda, de estudo obrigatório, onde o aluno volta para a sala de aula depois da ceia dele, depois da janta, ele volta para a sala de aula para ele fazer os exercícios, as tarefas que os professores deixavam, e ali ele ia se aperfeiçoando e buscando o melhor e tirando as dúvidas dele com os próprios colegas. Então, isso se chama disciplina para poder alcançar o seu objetivo. Bacana. Então, como era de se imaginar, o dia a dia deles é muito regrado, né? Tudo ali no horáriozinho. E esse estudo obrigatório, então, ele é diferente do estudo de sala de aula, né? Sim, o estudo obrigatório é para ele cumprir as tarefas de aula que o professor deixou. Então, o Colégio Naval, o diferencial dele é que ele tem um aluno em sistema de internato. Então, o aluno ele estuda num período, faz atividade física em outra e volta para a sala de aula para fazer as suas obrigações. Aquilo que o aluno faria em casa, que é o seu dever de casa, as suas obrigações, ali ele volta como estudo obrigatório para ele criar uma rotina de estudo, para ele dar conta
do dia a dia, que é uma rotina bem puxada. E ainda tem a questão da formação militar, né, que eles recebem. Sim, dentro desse curso regular, tem ali as cadeiras que são militares, que é chamado de IMENE, né, que é a Instrução Militar Naval. Ele vai ali aprender a navegar, a conhecer uma carta náutica, toda essa parte de instrução militar, assim como marchar e conhecer todos os hinos que a gente tem, que a gente precisa saber como militar. Agora, Elisa, você sempre foi multitarefa, você sempre atuou, assim, se aprofundou muito na sua área e nunca recusou desafios em outras áreas. E num determinado momento, com toda essa sua bagagem, com toda essa sua experiência, como é que foi o fato de assumir a coordenação de um cursinho preparatório na região ou de startar um cursinho? Como é que foi essa experiência, dado a experiência que você já tinha do outro lado também, né, com alunos para o local onde você estaria preparando e com o seu dia a dia também, com o seu vasto conhecimento na região? Fala um pouquinho para a gente disso. Então, o que aconteceu? Eu era professora do curso preparatório, Angra Curso e Concurso, que é o curso que eu hoje, né, tomo conta, e o professor Júlio Laranjeiras era o dono do curso. Eu era professora dele, né, e a gente já se conhecia há muitos anos. Ele foi, né, meu professor aqui na escola onde eu estudei. E aí, quando eu fui trabalhar no Colégio Naval, ele me puxou para o curso, porque ele já tinha um curso. Uhum. E aí, nessa vinda para o curso, teve um dia que ele precisou que eu ficasse, né, porque ele percebia que eu realmente, né, essa coisa de dinamismo, né? Todo mundo que te conhece. Profissional, né? Me pediu para que eu ficasse no curso, tomando conta do curso, porque ele ia fazer uma pequena cirurgia, uma coisa bem simples, e era só um final de semana. Eu fiquei no curso para ele na sexta-feira, ele fez esse procedimento na sexta, ele voltaria para casa no sábado e segunda-feira ele já estaria trabalhando. E infelizmente isso não aconteceu. Né? Nesse procedimento ele veio a óbito. E aí o curso deu aquela parada, porque foi exatamente naquele final já de curso, já tinham feito as provas para o Colégio Naval. A gente deu aquela parada e aí a dona Maria Helena, que era a esposa dele, me chamou as meninas, né, que elas também têm uma escola em Angra, e falou, agora toca o curso junto com a Elisa. E aí elas não quiseram, ela falou, não, quem vai tocar o curso é você. Vai, toca, você que fica com o curso, você que tinha experiência aí com meu pai, você vai levando. E aí eu assumi essa responsabilidade com muito carinho, muito cuidado, porque o seu Júlio, ele tinha uma voga, né, que a gente chama na Marinha, uma maneira de tratar o curso, de levar o curso, que era muito singular dele. E aí ele sempre passava isso pra gente. Ele sempre deixou claro que a gente precisava ter o curso ativo em Angra dos Reis, porque muitas das vezes eu falava assim, seu Júlio, mas isso não dá dinheiro, seu Júlio, por que o senhor já está aposentado e ainda fica buscando isso? E aí ele sempre falou, minha filha, a gente tem que ter o curso em Angra, porque os angrenses merecem estudar no colégio que está aqui na porta de casa. Né? E a gente via pelo movimento que poucos angrenses tinham no Colégio Naval. E era isso que a gente buscava. Então a gente sempre procurou, né? E eu sigo essa mesma informação dele, né? Eu procuro passar para os professores que trabalham com a gente qual é o objetivo do curso. O objetivo do curso é ter alunos da melhor formação e ter alunos de Angra dentro do Colégio Naval. Então a gente vem fazendo isso há muitos anos, né? O nosso primeiro aluno do cursinho, que ainda foi da época do seu Júlio, eu não estava no curso na época, foi o Leandro, que foi aluno do cursinho, depois ele veio servir ao Colégio Naval. Se eu não me engano, tem 2 ou 3 anos que ele saiu de Angra como conca do Colégio Naval. E conca significa ser o terceiro na linha da hierarquia de mais antigo no Colégio Naval, que é o comandante do corpo de aluno. Então isso para a gente é muito gratificante, a gente perceber que o nosso trabalho deu frutos, né? Porque o que é importante para a gente? Que eu sempre falo isso. Não basta o aluno passar para o Colégio Naval. Ele sabe que vai estar passando para o concurso mais difícil do Brasil,
mas ele tem que se sustentar lá dentro, ele tem que entender toda essa rotina. Então ele tem que saber que ele vai precisar arrumar a cama dele, manter o sapato dele limpo, manter o fardamento dele organizado, passado. Então ele precisa ter essa maturidade. E isso, o que faz isso é a gente estar ali no dia a dia ensinando para ele e buscando mostrar para ele a importância de ter uma estabilidade, porque hoje você ser militar é você ter uma estabilidade, você ter uma profissão que ninguém tira esse mérito seu. E foi uma chacoalhada também na sua vida pessoal, porque você já tinha ali uma série de tarefas, já levava um dia a dia numa correria danada, e assumir esse desafio, né, sem pestanejar, e realmente com muito êxito, né? Porque de lá para cá, nós conhecemos o seu Júlio, realmente uma pessoa sensacional, mas eu diria que a peteca não caiu de lá para cá, pelo contrário, você conseguiu, além de tudo, ainda fazer uma série de investimentos, uma série de melhorias no curso. O teu dia a dia deve ter ficado doido, né? Eu trabalho muito. A gente sabe disso. Então, assim, acho que a grande característica foi você realmente honrar o legado do seu Júlio e falar um pouquinho para a galera, gente, porque esse cursinho foi um pioneiro em Angra, uma grande referência em Angra na região, e já vem assim, tem o quê? 30 anos já? Tem pelo menos 25 anos. Pelo menos 25. Pelo menos 25. Exato. Pelo menos 25. Tá? E me fala um pouquinho, Elisa, fala um pouquinho para a galera que está ouvindo a gente, por que você acha que é uma boa ideia para a galera fazer prova para o Colégio Naval e Prepicar, se dedicar à carreira militar, em vez de fazer o processo que muitas das pessoas fazem, que é se preparar para um vestibular, né, fazer uma faculdade? Então, eu digo que a primeira coisa que o candidato tem que ter é força de vontade e desejo de realmente querer mudar a sua vida e a vida de quem está ao seu entorno. Porque quando você entra para uma escola militar, seja aeronáutica, marinha, exército, você está ali iniciando uma carreira brilhante, onde ninguém tira o seu mérito, onde você vai buscar a cada... E não pense você também que ao entrar tudo já está resolvido. Não, você vai entrar e você vai continuar a estudar. Então, isso tem que fazer parte do seu cotidiano. Não, eu gosto de estudar, então eu vou buscar a minha estabilidade, porque você está num concurso público, nas Forças Armadas, é você ter uma estabilidade. Eu pego, por exemplo, né, como um exemplo clássico, eu tenho 54 anos, ainda não estou aposentada, ainda me faltam ainda alguns anos para que eu possa aposentar, e eu tenho ex-alunos meus com 48 que já se aposentaram. Então, né, eles passam você assim rapidamente no seu tempo. Então, o militar, ele já conta desde os 14 anos. Então, quando eu iniciei meu trabalho na Marinha, hoje eu já tenho alunos que já estão aposentando. Na verdade, além de ter uma aposentadoria especial, né, que reduz o Exatamente. final, ele já estende ali o início também, porque o tempo de estudo acaba contando, né? A impressão que se tem é que o aluno do Colégio Naval, ele tem uma vida de adulto muito mais cedo, né? Com Sim. todo o acompanhamento, o tempo que ele está ali no Colégio Naval, na escola, com todo o acompanhamento, né? Principalmente quando ele é menor, de 18 ainda, todo o cuidado que essa faixa etária merece, mas assim, a questão da disciplina, de se preparar, de ter uma visão de futuro, já com menos de 18, então um amadurecimento muito rápido. O ritmo de vida muda muito cedo, né? Porque não adianta, como a Elisa falou, passar no concurso e não manter esse ritmo lá dentro. Manter o ritmo. É isso aí. Então, assim, antes de qualquer coisa, você tem que ter disciplina e hierarquia. Você precisa assumir esses dois pontos para você não ter problema nenhum lá dentro. Porque se eu tenho disciplina, eu respeito as ordens que são me dadas, e se eu sei cumprir, fazer ali a minha disciplina, eu vou cumprir todas as etapas escolares e eu não vou ter problema nenhum. Então, com disciplina e hierarquia, a gente consegue levar uma vida tranquila dentro de qualquer instituição militar. E isso vai servir para a nossa vida aqui fora. Ah, não, fiquei lá dentro 3 anos no Colégio Naval
e não gostei, vi que isso não é o que eu quero, seguir Forças Armadas, mas eu vou sair dali e com certeza eu vou passar para qualquer concurso do Brasil. Isso já é comprovado, gente. A gente tem estatísticas dentro do Colégio Naval de que isso acontece, de que alunos que saem do Colégio Naval, por exemplo, e vai para uma medicina, e vai para uma engenharia mais concorrida. Então, o aluno que ele consegue ter a disciplina para estudar e sabe cumprir as regras, ele vai ter campo aberto em qualquer lugar que ele desejar. Até em instituições fora do país, na universidade fora do país. Exatamente. Eu lembro que a gente teve um professor no cursinho de matemática, o Assi, ele até falava de um aluno dele, que ele deu aula para o rapaz no Colégio Naval, e quando ele terminou o Colégio Naval, ele foi trabalhar, foi ser engenheiro do MIT. Isso, a gente tem um aluno que foi aluno do cursinho, depois estudou 3 anos no Colégio Naval. Quando ele foi para a escola naval, ele não quis mais continuar porque ele passou por uma universidade em Portugal e foi embora. E é isso, né? Abre portas. Abriu horizontes. Exatamente. Exatamente. A galera tem muita impressão de que, não, se eu for para a carreira militar, eu estou fechando meu leque, eu vou ser um militar para o resto da vida, aí se eu não gostar, isso é o que a gente chama de crença limitante, né? O cara tem aquela visão e usa essa visão para limitar quando na verdade é exatamente o oposto. Exato. Porque na verdade, com um limiar de idade ali, você vai fechando as portas se você não ingressa na carreira, né? Agora, o conhecimento que você adquire lá de dentro e essa disciplina vai te ajudar em tudo, até no teu ritmo de estudo para qualquer concurso. Puxando esse gatilho aí do estudo, né? Tem muitos alunos, né, Elias? Talvez você consiga até contar algum caso para a gente, de alunos assim que não, durante o período de curso, decide, não quero de repente fazer um colégio naval, um MPK, mas acabou fazendo um outro concurso, indo para uma outra faculdade. Nós temos alguns no Ministério Público, nós temos alunos na Polícia Federal, nós temos alunos que já foram, né, alunos da gente que já estão em medicina, são os meninos mais novos agora, mas nós temos em diversos campos, porque exatamente isso, ele estudou, pegou todo aquele ensino, porque o que a gente prepara para entrar no Colégio Naval é um conteúdo bem puxado, é a base de tudo para que ele possa engrenar para onde ele quiser. Então, com isso, ele chegou à conclusão, não é isso que eu quero, ou até mesmo tentou por 3 vezes consecutivas e não conseguiu passar no Colégio Naval, mas passou por um outro concurso também de tão importância quanto o do Colégio Naval, né, em âmbito também, pensando em parte financeira, com tão valor também significativo de pagamento, assim como nas Forças Armadas. Mas a diferença que eu vejo hoje, por exemplo, dentro da Marinha, é que você, ao concluir os 3 anos do Colégio Naval, os 4 anos na Escola Naval, você sai dali para uma viagem de instrução que é só a Marinha que te proporciona. As outras forças, elas até te proporcionam, mas não com essa obrigatoriedade que a Marinha te dá. Então, isso já enche os olhos também de quem está ali buscando, né? Já imagina eu conhecer o mundo, como a gente fala, né? Viajando 6 meses por todo o mundo aí, aprendendo a navegar e voltando com uma bagagem de mundo espetacular. Fora o dinheiro que a pessoa ganha por esse período também. Isso, né? por isso que a gente chama de viagem de ouro. Mas viagem de ouro é só um apelido, porque na verdade a viagem é viagem de instrução. Agora, a gente sabe que ao longo do período de cursinho tem muita gente também que quer desistir já ali no período de cursinho. Porque a gente sabe que o baque inicial, exato, a gente sabe que o baque inicial não é exatamente no primeiro momento a dificuldade em si da matéria, e sim o ritmo que o aluno não está acostumado. O aluno não está acostumado a ter aquela carga de estudo, a ver a matéria daquele jeito, a ter cobranças de questões naquele estilo, e quando ele começa a mexer nesse aspecto cultural, a coisa começa a melhorar. Fala um pouquinho para a gente desses alunos que muitas das vezes desistem de desistir e aí acabam conseguindo um futuro promissor. Ainda que lá na frente não sigam a carreira militar, mas o simples fato de
resistirem à temporada do cursinho faz com que eles criem ali, né, abram diversas portas. A primeira dificuldade que eu percebo, né, ainda mais por esses tempos que a gente tem vivido agora, né, de 3, 4 anos para cá, que é onde a gente tem aí a tecnologia muito a nosso favor, mas ao mesmo tempo para a juventude atrapalha bastante, é você não entender que você está num preparatório, que eu preciso dividir, porque eu estou lidando com crianças ali, adolescentes de 14 para 15 anos até os 17, 18 anos. Então, eu tenho que entender que eu vou precisar abrir mão de algum tempo para me aplicar para o curso. E às vezes isso é assustador, né? Porque o aluno fala, poxa, mas eu não vou ter mais vida. Às vezes, essa é o que eles vêm falando, né? Ah, eu não vou ter mais vida, você não sou nerd. Não, você às não... vezes até a cultura familiar, né? Você não precisa ser nerd, você não precisa abrir mão de nada. Eu lembro até que vocês já trabalharam no cursinho, de vez em quando jogavam futebol com eles. Verdade. A gente não jogava não, a gente dava aula, para deixar claro que a galera... Não. Ao contrário. E aí, o que vai evitar essa parte, né? E aí, o que acontece? Eles precisam entender que o tempo deles precisa ser dividido. Eles precisam se organizar para estudar para a escola regular, para estudar para o cursinho e tirar um tempo para o lazer. Mas não pode ser tirar um tempão para o lazer, um tempinho para o curso, um tempinho para a escola. Pega estudo. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, o uso do celular, essa tecnologia que veio para agregar e ajudar muito, muitas das vezes deixou o nosso candidato aí viciado em joguinho. Aí, ao invés dele estar ali olhando uma videoaula, ele vai estar acessando a videoaula, mas aí entrou uma mensagem, pronto, já era. Aumentou a dispersão, né? Uma já tinha ferramenta que atenção. viria para melhorar. Mas... Exatamente. Então, assim, no curso aqui em Angra, né, a gente vai estar falando aí para muita gente, mas no nosso curso preparatório, nós temos uma prática, por exemplo, de tirar o celular na hora da aula. Ele não pode estar com o celular na hora da aula. Por quê? Porque se ele está com o celular vibra, o celular aparece uma mensagem, às vezes é aquela mensagem daquela garotinha que ele está de olho, né? Ou vice-versa, porque hoje nós temos muitas meninas também buscando o curso. E aí, isso tira a atenção. Então, a minha sugestão, o que eu também tenho percebido, é que os pais estão procurando mais cedo o curso. Por exemplo, esse ano de 2023, estou com uma probabilidade de montar uma turma só com alunos de 8º ano. Que legal. Então, isso legal. vai ser uma coisa diferenciada, que vai ser uma base bem bacana. Sim. Porque quando vocês olham um livro com 4.000 questões e ainda tem tudo aquilo da escola, como é que eu vou dar conta? Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, não desanimem, não deixem aí se distrair por pouca coisa, porque você vai ter um futuro brilhante se você pegar como bagagem o curso, entrar ou não para a escola militar, vai ser só esse diferencial, mas você vai estar com uma bagagem imensa para você buscar o que você desejar buscar, desde que seja com muito estudo e muita dedicação, você consegue qualquer coisa. E Elisa, a gente comenta bastante do baque que a pessoa toma quando ela pega uma prova do Colégio Naval e ela vê a realidade dela antes de entrar no cursinho, até algum tempo depois, e vê assim, nossa, eu tenho muito para caminhar. Tem algum aluno que você lembra que ele foi aprovado, mas quando ele chegou no cursinho, ele não sabia praticamente nada? Pelo menos em matemática? Dá aquele quê de frustração, né? Dá aquele quê de querer desistir já no primeiro dia. Aqui em Angra, a gente tem uma realidade bem atípica, que nós temos bastantes alunos de escolas públicas que buscam, né, o curso. E eu tenho como exemplo para mim, que eu sempre falo, né, para os alunos, como um exemplo de um fruto bem bacana da escola, por exemplo, o Manassés, né, que é o meu afilhado. E aí ele não conhecia nada
Ele descobriu o Colégio Naval, ele morava num bairro aqui distante do Colégio Naval, então ele não tinha esse movimento de vir à cidade, e aí por isso ele não conhecia. E quando a professora, né, isso também fica um recado bacana aí para os professores que estão dentro das escolas públicas, serem ali, né, como no futebol tem o olheiro buscando, né, aquela criança que joga o melhor futebol. Nós, enquanto educadores, precisamos estar de olho nesse tipo de aluno, aquele aluno que se destaca já na escola por aquele simples que o professor está dando. Então, essa professora, né, que é também minha amiga, ela viu nesse menino um potencial, porque ela percebia que tudo que ela dava, ele buscava, ele perguntava, e aí o filho dela na época estava se preparando para o Colégio Naval, ela falou, você não quer estudar para o Colégio Naval? E aí ele falou, o que é isso? O que chamou a atenção foi muito mais o interesse do que necessariamente a facilidade que ele tinha com os conteúdos. Exatamente. Às E vezes aí, o potencial não é nem o poder cognitivo no primeiro momento, mas sim essa questão realmente de buscar, né? Exatamente. E aí ela foi, encaminhou ele para o curso, né? E aí nós começamos a prepará-lo. E ele realmente não sabia nada, mas ele tinha ali dentro dele o desejo de melhorar a vida dele. Ele falou, não, eu quero mudar o quadro da minha vida, o quadro da família, da minha família. E foi o que ele fez. E foi muito, muito, muito bacana, né? Eu tenho muito orgulho dele e dos irmãos dele, porque aí, como a gente fala, né, ele abriu o caminho para os irmãos, porque aí todos os outros dois também estudaram, também estão na Marinha. Cada um está dentro de uma especialidade, isso também ficou bem bacana, porque o Manassés é mergulhador de combate, o Miqueias ficou com a parte de intendência e o Mateus ficou como piloto. Então, os três estão, né, dentro aí, cada uma dentro da sua especialidade, mas o Manassés foi aquele cara que quebrou mesmo todos os paradigmas que a gente tem aí, que a gente pode falar, porque quando ele começou a pensar em estudar no Colégio Naval, nem nadar o Manassés sabia. Olha só. Isso acaba abrindo uma série de precedentes, né, para outros que achavam que não seriam capazes. Então, assim, ele não sabia nem nadar. E aí é o que a gente fala, né? Quando a gente pega aluno que tem esse interesse, todo professor está aberto a ajudar. Sim. E aí ele procurou o professor de educação física e falou, professor, eu quero fazer prova para a Marinha, mas dizem que lá vai ter que saber nadar, e eu não sei nadar. E aí o professor marcou com ele numa piscina e foi ensinando. Então, ele daquele cara afogado, hoje, né? Ele é um mergulhador. Mergulhador de combate, olha só. Né? E aprendeu bem, né? O que era dificuldade, ele transformou em desafio, né? Na sua Pois maior é. força. E interessante que a gente está falando de um período que você não tinha internet ali, né? Não Era tinha pra internet. biblioteca. Ele ia para a biblioteca todos os dias. E assim, ele tem vergonha de ficar falando assim, vergonha não, ele é muito tímido, mas ele é um garoto que ele tinha que ir, eu falo para ele, você tinha que ir em todas as escolas públicas e dar esse depoimento, porque ele não tinha recurso financeiro, então ele vinha, na época a escola era com passe escolar, ele vinha para a escola com passe escolar, ficava na escola e aí ele merendava, dali ele ia para a biblioteca e ele não tinha, aí as pessoas começaram a observar essa biblioteca, então davam lanche para ele, aí ele vinha para o curso e não tinha nada, né? E aí eu lembro, agora há pouco tempo que ele me confidenciou isso, que eu nem sabia, que ele teve um ano que essa pessoa, que é a professora que sugeriu ele vir para o curso, ela pagou o curso por ele por um ano. Legal. E ele, aí quando passou um ano, ele fez a prova e não passou, ele voltou para o curso, mas aí na condição do seu Júlio dar a bolsa para ele, né? Porque ele não tinha condição de pagar. Só que isso ficou combinado, mas ninguém falou para ele. E aí, o que aconteceu? Ele ia para o curso, e aí toda vez que passava a lista de presença, ele não assinava, porque ele falou, meu Deus, como é que eu vou assinar? Vão me cobrar, e eu não sei, e tal, não sei o quê. A dona Márcia falou que eu ia estudar de graça, mas ninguém falou nada comigo. E aí um dia o seu Júlio, mas
não está aparecendo o nome do Manassés aqui, aí procurou ele e falou, Manassés, você não está assinando isso por quê? Aí ele falou, não, é porque eu não sei se é para eu assinar, porque eu não estou pagando o curso. Ele falou, não, você vai estudar aqui o tempo que for necessário para você passar. Aí ele ficou aliviado, né? Porque, assim, tudo isso foi uma experiência gigantesca. E aí, assim, ele entrou no último ano dele, de entrar, né? Ele ia completar 18 anos. Ele entrou na última possibilidade de entrar para o Colégio Naval, fez aí os 3 anos dele, os 4 anos na Escola Naval. Em alguns momentos na Escola Naval ele falava isso para mim, porque eu fiquei muito em contato com ele, ele falava, ai madrinha, eu vou desistir. Eu acho que... Eu falei, não rapaz, tu nasceu para ser vitorioso, vai ficar aí, né? E aí ele foi ficando, conseguiu passar, porque ele foi para uma realidade, porque aqui ele saía do Colégio Naval e ia para casa. Sim. Lá ele saía e não podia sair, porque não tinha para onde ir, não dava para ele ficar vindo para casa, porque não dava para pagar passagem. Então ele ficou muitos anos internado, né? Assim, no sistema de internado. E aí isso foi, em alguns momentos, dando aquele desânimo nele. Pô, não, quero ver minha mãe, quero ver minha família, aquela coisa toda. E aí ele levou e hoje já fez um curso no exterior, né? Passou 2 anos nos Estados Unidos fazendo esse curso para salvamento para submarinista, né? Então, assim, é muito bacana, de muito orgulho que ele tenha dado esse exemplo para os irmãos, porque aí a gente fala que ele abriu o caminho, né? Porque o segundo irmão, que é o Mateus, só fez 1 ano mais de curso, e o Miquéias passou de primeira. Olha só. Então, e assim, o que é louvável né, nessa história do curso, da coordenação do seu Júlio, da sua coordenação, é porque Angra não é exatamente, digamos, um lugar muito grande lá no Rio, né? Você tem uma série de outros cursos, às vezes, com cara. E aí você acaba fazendo todo um milagre aqui. Por quê? Você às vezes tem que compatibilizar uma carga horária já com o horário das escolas. Você pega um percentual muito grande de alunos que, né, às vezes a gente sabe de muitos cursos que fazem muita propaganda, mas já trazem alunos que já vieram super bem preparados dos colégios, da onde estudavam, e você aqui pega um percentual muito grande de alunos que chega zerado. E você acaba coordenando, fazendo todo um trabalho de preparação técnica, de coach, um trabalho motivacional. Acaba que no final você faz até um trabalho meio que familiar com toda essa equipe, né? Você transforma a vida. Porque a gente tem um curso bem pequeno, né? Mas assim, é um pequeno que muito completo. Está muito completo, exatamente. Dá bastante frutos. Né? Eu diria que é um curso que faz muito mais da pegada inicial até o final do que a maioria dos cursos realmente que você vê por aí. Entendeu? Exato. Faz toda a diferença. Interessante essa questão de muitas vezes eu queria desistir já lá dentro, porque isso para uma pessoa que já morava no Rio de Janeiro, que não é tão distante de Angra, né? E a gente tem pessoas no Colégio Naval que vêm lá do Nordeste, vêm do Sul, vêm do Norte, de todas as regiões, e eu acho que talvez seja muito importante para eles lá dentro esse próprio senso de companheirismo que se cria dentro da própria turma. Isso, eu lembro, né, agora você falou de pessoas que vêm de todo lugar, eu lembro um dia que eu estava de serviço na sala de Estado e uma mãe ligou. Era período de adaptação, a mãe ligou pedindo, implorando para a gente conversar com o filho dela, porque ele ligou dizendo que ele ia dar baixa. Sim. Eu falei, mas por que ele vai dar baixa? Por que ele vai pedir? O que aconteceu? Aconteceu já alguma não pode, coisa? Né? Você já não precisa fazer o trabalho que pode. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Tal. E aí ela falou assim, não, é porque a gente mora, eu sou aqui de Fortaleza, e ele está aí, ele está achando a comida muito ruim. E aí ela falou, eu preciso arranjar algum lugar para ficar aí, porque eu preciso, ele não pode desistir, a gente não pode fazer com que ele desista, você pode conversar com ele. Eu falei, me dá o nome e tal, aí peguei o nome dele, chamei ele na sala de Estado, né? Chamei o encarregado dele lá, que é o consia dele, explicamos tudo, conversamos com ele, aí ele estava mesmo a fim de sair. Aí eu falei assim, não, rapaz, fica aí e tal. Aí a mãe me ligou para saber. Aí eu falei, olha, a senhora quer vir aqui? Ela,
Mas então você me indica, só que era período de carnaval. Entendi. E aí, aqui em Angra, né, tudo superfaturado, ela sem condição também. Sim, né? Eu falei assim, ó, a senhora quer vir? A senhora fica na minha casa. Aí a senhora dorme aqui na minha casa, a senhora traz ele aqui para casa, a senhora faz a comida dele, né? Porque ele no carnaval ia sair. E aí, quem sabe, ele se resolve ficar. E aí, assim, isso realmente aconteceu, eles vieram, ficaram lá em casa. Eu fui buscar a senhora na rodoviária, assim, sem saber, eu estou com a roupa tal. E aí eu levei ela lá para casa, mesmo sem conhecer, né? Eu acho que é muito realmente intuitivo da gente. Quer dizer, o né? pacote é realmente completo, né? É uma experiência. E assim, Elisa, você pode até falar um pouquinho também, porque mesmo para a galera que não está focado exatamente no primeiro momento na área militar, procurar o cursinho de vocês com toda essa completude vale muito a pena, né? Por toda essa experiência, por toda esse transformar de vida, né? Eu acho que o aluno que ele quer, o candidato que quer entrar no Colégio Naval, ele precisa passar por um preparatório. Seja qual for, mesmo que seja um preparatório online. Se eu tenho uma dedicação, se eu tenho uma organização, se eu tenho uma disciplina, eu consigo. Né? O que vocês estão fazendo aqui, eu acho que é também um divisor de água para quem realmente não tem uma grana para investir pesada, para manter, né, a aula, porque a gente sabe que não é só pagar o curso. Tem algumas coisas por detrás disso, porque você precisa pagar o curso, você precisa pagar o material, você precisa pagar o lanche para ficar ali, a passagem, né? Então quando você bota isso na ponta do lápis, isso fica grande, às vezes a pessoa não dá conta, mas se eu tenho uma disciplina, eu consigo. Agora, eu consigo estudar se eu me dedicar, eu consigo vencer todas essas dificuldades se eu me dedico me proponho aquilo. Né? Eu acho que foi o exemplo do Manassés, é o exemplo melhor que eu tenho, porque ele partiu de zero, ele não sabia nada, ele não sabia inglês, ele não sabia nadar, ele não sabia matemática. E quando a gente vê, por exemplo, a bagagem de matemática que é dada no curso, isso não é dado em lugar nenhum. Não é em lugar nenhum. Ah, mas eu estudo no colégio top do top. Não vai estudar aquilo que a gente dá no curso. Não vai. A gente conhece muita gente que foi aprovada em medicina, em boas faculdades federais e que não traz conhecimento, foi aprovado numa boa engenharia em faculdades federais e não traz aquela bagagem toda que é passada no curso. Porque o curso ele é a base de todo um contexto. Ah, mas nas escolas boas, de qualidade, nas escolas, né, top do top, dá todo o conteúdo, mas não dá com a profundidade e com o que o concurso do Colégio Naval pede. Muitos alunos saem dali já com uma bagagem até para dar aula. Exato. Quantos exemplos já tiveram? Exatamente. Entendeu? Não, fala aí. Então, você acha, puxando aqui para um assunto também bem interessante, que graças a Deus está ganhando cada vez mais popularidade, você acha que fazer o candidato que está se preparando, começar a fazer Olimpíadas de Matemática, o BMF, o BM, pode ajudar na preparação para o Colégio Naval para eficaz? Pode, porque ele abre um leque de questões, de diversos tipos de questões e abre também ali o conhecimento dele para que ele desenvolva o potencial dele nessas Olimpíadas. Quando a gente fala de uma Olimpíada de Matemática, a gente está falando de pegar os alunos, as cabeças pensantes, de que forma que o aluno pensa, de que forma que o aluno desenvolve isso. Porque às vezes nem sempre aquilo da forma que ele desenvolve é aquela forma tradicional que a gente tem. Então as Olimpíadas elas vêm para isso, para desenvolver as habilidades dos alunos dentro de cada potencial dele. E aí a gente fala de Olimpíadas diversas. Porque quando você vai entrar para o Colégio Naval, você vai fazer física, química, biologia, história, matemática. Então, você pode não ter habilidade para tudo, você pode não ser bom para tudo. E também, hoje em dia, já caiu um pouco essa coisa de falar assim, não, para passar para o Colégio Naval tem que saber muito matemática. Não, tem que saber muito matemática, mas tem que saber
50% de tudo. Exatamente. Então, o saber 50% de tudo é saber um pouco de cada coisa. Se E você isso é perde importante. média numa prova, você pode, às vezes, ter o total de pontos, te deixaria numa classificação excelente, mas perdeu uma questão ali em história, não fez a média. Não fez a média, a fora. sua prova não é nem analisada. Então, isso a gente também tem amadurecido nas crianças, porque eles vinham muito com essa coisa, não, eu tenho que saber matemática, se eu não sei matemática eu não consigo. Agora não, o critério mudou. Né? Então, se o critério mudou, eu também tenho que me adequar a conhecer um pouco de cada coisa. E aí eu dou o gás naquele que eu tenho mais habilidade, para poder jogar minha nota lá para cima, e tenho que ser de mediano para mais em todas as outras para poder garantir estar dentro ali de um número de vagas, que a gente, né, não é nenhum spoiler, mas já está definido isso daí, o Colégio Naval diminuiu o número de vagas. E aí isso acaba o funil apertando. Né? E agora os meninos que segurem, porque as meninas estão dentro do Colégio Naval. E isso, apesar de estar entrando com um número pequeno de vagas, mas já tira, né? São 12 vagas a menos que eu vou estar concorrendo. E as meninas chegaram para fazer a diferença. Você tem sentido essa cultura mudar já em Angra, no próprio curso? Já. O curso, o ano passado, eu tive 7 meninas, de uma turma de 15. Poxa, que legal. E esse ano, essa turma de 8º ano que eu estou montando, até agora, eu tenho 100% de meninas. Caramba, que legal. Muito legal, né? Bacana mesmo. E aí, elas estão com esse gás, assim, não, porque eu tenho que estudar muito, porque no fundo elas estão pensando correto, elas têm que estudar muito, porque o número de vagas delas é muito pequeno. Sim. E aí elas vão estar concorrendo com o Brasil inteiro. Então elas têm que ser a melhor. Para poder as angrenses entrarem, elas vão ter que ser a melhor. Estão ganhando experiência nesse terreno agora, né? Mas vão fazer muito sucesso. Esse ano, o ano passado, né, que foi a primeira turma de meninas que pôde concorrer, o primeiro lugar, se eu não me engano, é de Belém do Pará. Bacana. E é interessante porque essa proposta de turma de 8º ano é um diferencial, porque a pessoa tem um ano para se acostumar com o ritmo de cursinho e, além de ter um ano, ela não tem aquela pressão de fazer a prova, né, de fazer uma experiência ali, de perder uma chance, né, queimar uma tentativa, exatamente para poder se preparar para nós. A gente sabe que grande parte, Brasil afora, independente do curso, independente do ano, a gente sabe que Colégio Naval, a gente está falando de uma realidade mais promissora, de uma preparação em torno de 2 anos. Né? O primeiro ano, então faz muita diferença esse projeto e, de certa forma, é até inovador. Né? Porque você já começa já quebrando aquele gelo, já quebrando aquele baque. Agora, Elisa, a gente sabe que aí nesse período, principalmente de pandemia, os cursos online, as plataformas online, aí eu falo de cursos de todo tipo. Cursos livres, cursos profissionalizantes, formações, pós-graduações, até mesmo preparatórios, a gente sabe que eles já vinham evoluindo uma série de plataformas e com o advento da pandemia isso deu uma alavancada mundo afora. Né? Grandes investidores da área educacional investiram milhões e milhões no aperfeiçoamento de plataformas online. A gente sabe que hoje a gente tem ali um sistema que ele pode ser o online, pode ser o presencial e pode ser o híbrido. Sabendo que esse híbrido não é necessariamente o 50% e 50%, e sim a adequação de acordo com o módulo que esteja sendo trabalhado, de acordo com o curso. Como é que você vê isso hoje para a área dos preparatórios, para a realidade de Angra e para um prognóstico aí para os próximos anos? Fala um pouquinho para a gente como é que é a tua percepção que nesse veio, né, o que a gente precisou se adequar no período da pandemia veio para ficar. Era uma coisa que eu acho que ia acontecer há longo tempo, né? Ia demorar um pouco mais, mas que foi antecipado. Eu acho muito interessante, mas eu acho que realmente, para a idade dos nossos alunos, precisa ser o híbrido. E o híbrido em dose homeopática, porque, estou falando de uma realidade de Angra dos Reis, né? Por quê? Porque eles ainda estão num processo de maturidade.
Então, como que ele vai ter essa maturidade de pegar? O aluno tem que ser muito evoluído para chegar nesse patamar de, não, eu vou tirar tantas horas para... Ele não consegue ter essa autonomia. E é isso, na verdade, que a gente busca. É isso, na verdade, que o Colégio Naval já faz há anos, dando autonomia para o aluno. Porque o professor vai lá, ele explica, tira a dúvida do aluno, e depois o aluno volta para esse obrigatório, é essa autonomia, que antigamente não se tinha redes sociais nenhuma, não tinha celular, não tinha nada, e que hoje tem esse recurso para você desenvolver. Então, o aluno que está lá pembado, né, na física, eu vou abrir uma aula aqui de física e vou verificar. Estou pembado na história, eu vou pegar uma aula e vou fazer. Então, dentro do curso, eu acho que isso... eu já tenho também essa ideia, né, de estar entrando com algumas aulas nesse nível, né, e a gente vai conversar sobre isso para estar fazendo fluir esse teste piloto, porque eu acho que é um trabalho piloto para a gente fazer, e entrar com a gerenciamento mesmo do professor. O professor em sala, vamos abrir agora com a aula do Leandro e do Hugo aqui, vamos assistir isso. Depois que deu aquela aula, fecha aquilo e o professor faz, o que a gente chama de sala invertida, né? O professor está lá pegando, ao invés de ele botar o aluno para fazer, a gente coloca vocês dando a sua aula de vocês. Sim. Depois, a partir dali, a gente entra dando ali dando continuidade àquele conteúdo. Eu acho que isso vai fluir muito, porque é bacana também a gente ver diversas formas de ensinar. Eu tenho uma maneira de explicar o conteúdo, aquele mesmo conteúdo você de repente explica de um jeito, o outro explica de outro. Então, isso para o aluno, isso aqui eu entendi melhor aqui com o Leandro, não, eu entendi agora com a Elisa. Então, isso eu acho que veio para ficar e veio para fazer com que o aluno cresça e busque mais. É isso que a gente quer. E é esse trabalho, né, de ter ali as suas aulas online, de ter aí essas plataformas, é exatamente isso, para fazer o aluno buscar a sua autonomia e levar para o professor aquilo que ele tem de dúvida. Não é chegar, né, porque muitas vezes acontece, a gente fala assim, faz aí do exercício 1 ao 50, traga aí na próxima aula a dúvida de 1 a 50, e aí, gente, qual é a dúvida? Não fiz. Não consegui fazer nada. Como assim? Você não conseguiu fazer nada? Não é possível que de tudo que foi explicado, você não conseguiu fazer nada daquilo dali. Então, eu acho que se eu não sei mesmo fazer nada daquilo, mas, peraí, isso aqui está falando de regra de 3. Regra de 3. Ao invés de eu ir lá no WhatsApp, ficar batendo papinho, aí eu vou lá numa aula e busco lá, vamos ver aqui uma aulinha de regra de 3. Aí eu assisto ali 4, 5 aulinhas, vejo qual é aquela que eu me identifiquei melhor. E assim a gente vai buscando conhecimento adquirido. Versatiliza e enriquece. Enriquece, muito. Isso é bastante interessante porque a gente está buscando que o aluno construa o seu próprio conhecimento. E aí é uma participação ativa, né? Você que está querendo fazer sua prova para o Colégio Naval Clinicar, a gente sempre bate nessa tecla de que você tem que ter exatamente essa autonomia, buscar o seu próprio conhecimento. E quando você vê uma aula com a mesma aula, o mesmo conteúdo, com 3, 4 professores, isso te permite pegar um pouquinho de cada um e tirar suas próprias conclusões. Isso é muito importante. Não é ficar achando, vou procurar um professor mágico que com ele eu vou entender 110% do que ele fala. Na verdade é pegar, assistir todas as aulas com atenção, anotar e fazer um resumo, uma síntese, né? E construir o seu próprio conhecimento. Isso faz toda a diferença. É que quando a gente fala dessa diferença de aula, dessa diferença didática dentro de um mesmo assunto, não é só a pegada didática que muda. Às vezes, o link que cada professor faz com outros assuntos para embasar aquele, isso também muda. Então, você vai ver que você vai criar mais afinidade com determinado ritmo, com determinado estilo de aula, e não por ser melhor ou pior. Então, é legal ter esse leque aberto ali de opções. Exatamente.
Então, Elisa, galera, para quem não sabe, ó, Elisa aqui, a gente já comentou que ela é diretora de cursinho, né? Ela também é diretora de escola, ela é professora de matemática e, além de tudo, ela é coordenadora, fundadora e organizadora de uma das maiores Olimpíadas de Conhecimento Científico multidisciplinar. Acho que multidisciplinar é a primeira, né? A maior do país, que é a OBS, Olimpíada Brasileira dos Saberes. Então, fala um pouquinho dela pra gente, por favor, Elis. E até a galera que quiser fazer, pouca coisa. Fazer inscrição, como Então, é. a Olimpíada Brasileira do Saber, ela já está, inclusive, aberta às inscrições. Começou ontem. Opa! E aí, o que é a Olimpíada Brasileira do Saber? Eu e mais duas amigas, né? Nós nos conhecemos, a princípio nós não éramos amigos, nós nos conhecemos numa Olimpíada na Índia, que é chamada Quanta. Essa Olimpíada é uma Olimpíada também multidisciplinar, é a única que tem fora do país e a nossa é a única que tem dentro do Brasil. E a nossa Olimpíada, ela veio para preparar e selecionar alunos para as Olimpíadas Internacionais, com esse foco de trabalhar as inteligências múltiplas. Então, a gente vem buscando, fazendo com que o aluno participe. Ele faz prova de física, química, biologia, história, geografia e faz também a parte de robótica. E aí, essa parte de robótica e a parte de debate, tudo isso acontece em 3 fases. A primeira fase é na escola, a segunda fase é na escola, mas já é um filtro menor, porque ela já é toda em inglês. E a terceira fase, ela é totalmente em inglês, onde você tem que fazer um debate de uma atualidade, de um tema que a gente lança como atualidade. E o aluno faz uma prova de robótica, que é desenvolver um siglinha, né, dentro de uma pista de robô, onde o aluno vai desenvolver ali, criar o seu robô, dando essas experiências, onde ele tem que desenvolver ali o caminho que é designado para ele fazer essas 3 tarefas. São as 3 tarefas dentro da prova de robótica. E essa Olimpíada, ela realmente cresceu muito, porque ela é a única no Brasil que trabalha toda essa diversidade de conteúdos. Porque quando a gente fala de uma Olimpíada de Matemática, a gente está buscando só aquele aluno que tem afinidade com matemática. Né? Quando a gente está falando da Olimpíada Brasileira do Saber, eu vou buscar ali, dentre todos os alunos que eu tenho, eu busco 7 alunos, onde eu vou ter que ter um aluno com habilidade em inglês aprofundado, porque ele vai ter que fazer um debate todo em inglês, onde ele vai defender, né, ou negar aquele tema que vai ser dado para ele. Ele tem que fazer uma prova de inglês na parte de robótica, ele vai fazer a prova de física, química, biologia e raciocínio lógico, todo em inglês. Então a gente trabalha não só a língua inglesa, mas também todas essas outras habilidades, que ora ele tem que ter um inglês mais avançado e ora basta, por exemplo, para a prova de robótica, basta ele ter um inglês simples ali, né? Um inglês básico que a gente chama. Mas ele desenvolve ali muitas habilidades. E esse ano, né, já passando aqui um spoiler, mas eu acho que já está tendo um site, eu não vi hoje o site, a gente vai estar agora, nós já estamos com uma parceria com a Universidade do Ninho, onde vai ter a RoboPark no Brasil o ano que vem, e esse ano a gente já abriu as inscrições para que a gente possa levar uma equipe, né, ou quantas equipes tiverem para participar lá em Portugal. Que legal. Quem quiser se inscrever, Elisa, fala aí um pouquinho. Então, se ele quer se inscrever para a Olimpíada Brasileira do Saber, basta ele entrar lá no site da gente, né? A Olimpíada Brasileira do Saber, ele vai buscar, vai aparecer o site e aí ele faz a inscrição. Dá um Google aí, galera. A inscrição tem que ser via professor da Olimpíada Brasileira. Para ir para Portugal, não. Sim. O aluno ele pode ir de forma independente, porque lá em Portugal não é uma Olimpíada que vai acontecer.
vai acontecer um treinamento, você vai se aperfeiçoar e se aprofundar mais na parte da robótica, você vai conhecer como desenvolver, como criar mecanismo, como avançar nessa parte da robótica. E após esse treinamento, você então faz uma competição para ver se tudo aquilo que foi ensinado, você realmente... Você é chamado para realizar um curso, né? Participar do curso, depois aplicar esse curso muito legal. É uma Olimpíada, mas é uma coisa mais simplificada, né? Sim, não é com aquele teor que a gente tem aqui da competição. Isso, a proposta não é simplesmente a competição, mas é formar, dar aquele conhecimento. Isso. E o bacana dessa Olimpíada em Portugal é que o professor também que vai acompanhando, porque muitas das vezes a gente vai acompanhando o aluno e a gente fica lá, só acompanhando, vendo, né? Sendo ali, só torcendo. E essa não. Essa participação, o professor vai ter uma formação. Legal. Ele também vai receber um certificado da Universidade Olímpica de 30 horas que ele fez um curso lá, que ele sabe aplicar robótica. Então ele pode trazer essa bagagem, foi levando aluno, mas ele pode trazer essa bagagem e aplicar isso em outros colégios, ou até mesmo dentro do seu currículo, dentro da escola que você trabalha, e aumentar o seu salário com isso. O estímulo ele é geral. Geral. Bacana, tá muito bacana. E o ano que vem, a RoboPark vai acontecer aqui no Brasil. A gente está numa expectativa aí de terem aí 100 equipes. Olha só. Então, assim, eu já estou morrendo, mas assim, eu não corro do desafio. Eu acho que, acima de tudo, a gente coloca Deus como propósito, né? Ele que vai guiando nossas direções. Então, eu não tenho dúvida que esse desafio a gente vai conseguir realizar. Se Deus quiser. O que fica de lição, galera, é assim, exatamente o quanto você pode realizar quando você está realmente determinado, né? Ainda que você não enxergue, não veja as condições inicialmente, não saiba como vai ser o caminho, mas simplesmente comece, simplesmente vai. Isso serve para preparação para concurso, isso serve para a vida de maneira geral. E aí, assim, né, só fechando essa parte da Olimpíada, né, realmente a gente querer. Sim. Porque essa Olimpíada acontece idealizada por 3 pessoas, né? Sou eu, a Célia e a Dora. Eu estou aqui no estado do Rio, a Dora está em São Paulo e a Célia está no Ceará. Então, se não fosse a parte, né, que hoje veio realmente para nos ajudar, como seria se a gente não tivesse aí as redes sociais, se a gente não tivesse o Google Meet para a gente fazer nossas reuniões? Então, acima de tudo, a força de vontade, porque a gente, em algum momento, a gente faz um encontro presencial, que esse ano já aconteceu, para a gente se organizar, para a gente traçar nossas metas, para a gente montar todo o edital da Olimpíada, mas, em geral, a gente faz tudo à distância. Né? Tudo à distância. Então, assim, funciona, dá certo, é força de vontade mesmo, é arregaçar a manga. Então, que isso sirva também de experiência para vocês, que vocês tomem isso como consciência. Se eu quero, eu posso, basta eu me aplicar. Esse aspecto da proatividade, né, faz muita diferença. Você, ao invés de se acomodar, já não tem pouca coisa para fazer, né? Já tem o dia todo tomado, vocês ainda despertam novas ideias, agarram novos desafios e procuram ali não ver as dificuldades, e sim ver as soluções, porque vale para tudo. Vale desde quando a gente está falando de uma profissional do seu gabarito até o aluno que vai começar ali, né, a iniciar um cursinho, buscar ali caminhar para o futuro dele. Pô, essa entrevista com a Elisa tinha que acontecer, né? Vão ter outros capítulos, tá bom? A gente já está amarrando aqui, já deixa gravado para amarrar a Elisa. Elisa, a gente te agradece muito o teu tempo, a gente sabe como o teu tempo é tomado, a gente sabe da dificuldade de você tirar esse momento para estar aqui. Para a gente agregou muito, apesar da gente já te conhecer há muitos anos, né? E a gente já está deixando aqui na gravação, não vamos cortar isso, que vai ter o 2º capítulo. Mas, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço, né? Eu acho que a gente já se conhece há bastante tempo, mas eu acho que trazer essas experiências para quem está assistindo aí o canal de vocês, eu acho isso
vai ser bastante diferencial, acho que vai ter no trabalho de vocês, né? Não é porque eu estou falando, mas é porque vocês estão buscando trazer novas experiências e coisas que deram certo. Né? E também pode ser que no meio desse caminho vocês também se deparem assim, poxa, mas eu estudei, eu fiz, aconteci e para mim não deu certo. Não deu certo porque não estava na hora ainda. Porque com certeza vai estar. Vai ter um momento que vai ser a sua hora. Né? Também não precisa se frustrar porque não passou de primeiro. Não passei de primeiro. Eu falo isso muito com as crianças lá, porque eu tenho alunos que têm um potencial gigantesco, você vê que eles já são diferenciados na escola, e aí eles acham que se fizerem a prova vão passar de primeiro. Eu falei, não pensa assim. Pensa que você está se preparando para passar, mas se você não passar, é porque alguma coisa ali no meio do caminho você ainda precisa amadurecer. E eu acho que quanto também mais tarde você entra no Colégio Naval, porque você entrar com 15 anos, você tem um tipo de maturidade para enfrentar tudo aquilo que você vai viver. Quando você entra com 16, com 17 anos, você está entrando com uma outra cabeça. Isso também faz a diferença para você seguir adiante. Exatamente. E assim, o diferencial da galera que se prepara para concurso militar, gente, Colégio Naval e MK, é que começa ali aos 14, 15 anos, você tem até os 17 para tentar. Ah, mas eu não consegui, eu não passei. Cara, a tua jornada está só começando. Se você ainda quiser carreira militar, tem carreira para você até os 23, 25 anos. Se você não quiser carreira militar, olha o leque de opções, tanto na carreira quanto fora dela. Então, a tua jornada está começando, né? Você nunca deve pensar que você perdeu um ano, se atrasou. Pelo contrário, às vezes tem um garoto que não quer perder e aí faz de tudo, entra com 15 anos e aí desiste no meio do caminho, que entrou ainda muito cru, sem a devida maturidade. Né? Isso acontece nas faculdades, às vezes tem a pessoa que... O que vale mais? Você chegou no meio da faculdade e viu que não é aquilo que você quer, você insistiu, o que vai estar perdendo mais tempo? Você insistir naquilo ou você esquecer aqueles anos que você já fez, mas ganhou conteúdo, ganhou maturidade e seguir logo, dar logo a guinada para onde você precisa ir, né? Então, Elisa, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Essa experiência, tenho certeza que agregou muito para quem está assistindo a gente. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado, Elisa. Um abraço, gente.